Boa noite a todos, graça e paz. Então, hoje a gente vai continuar o estudo do livro de João, do Evangelho de João, no capítulo 10. Na última aula, antes de entrar no capítulo 10, a gente estava vendo no capítulo 9 a questão da cura do cego de nascença, quando Jesus curou aquele rapaz que já tinha nascido cego. Então, ali no capítulo 9, a gente já começa a ver que os fariseus já estão perseguindo Jesus. Então, eles já começam a ver o que Jesus está fazendo, começam a ver as obras que Jesus tem feito, começam a ver as curas, só que no lugar de ver a cura, eles veem o pecado, o que eles julgam ser pecado, na verdade, porque no lugar de eles perceberem o quanto Jesus tem feito por todos, o quanto Jesus tem feito de milagres, o quanto Jesus tem ensinado, no lugar de ver isso, o que eles veem é o que eles julgam ser blasfêmia. Então, a cura do cego foi num sábado, blasfêmia. Jesus disse que ele é o enviado de Deus, enviado do Pai, e muitas vezes ele se refere a si mesmo como o filho de Deus ou o filho do homem, mas geralmente quando ele fala que ele é o filho de Deus, os fariseus também vão em cima dele achando que é blasfêmia, porque ele se dizendo filho de Deus, ele está se colocando num pé de igualdade com Deus, ele está se colocando como Deus, um filho de Deus. Então aqui já começa uma perseguição e já estão tentando matá-lo. E nesse capítulo 10 agora, a gente vai ver que tem um confronto pessoal, um confronto direto. Até então, é Jesus agindo, Jesus mostrando, fazendo milagres e agindo com outras pessoas, e os fariseus perseguindo e, mais de uma vez, pegando pedras para tentar matá-lo. Lembrando daquela passagem, se não me engano, está no capítulo 8, em que ele resgata a mulher que ia ser apedrejada, quando vão apedrejar a mulher, Jesus fala, não, então quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Ele começa assim o capítulo, e no final do capítulo, ele termina dizendo que os fariseus, ou como o João diz genericamente, os judeus, estavam pegando pedras para tentar matá-lo. Então, ao mesmo tempo que eles não apedrejaram a mulher adúltera, eles queriam apedrejar Jesus, porque eles achavam que Jesus estava cometendo blasfêmia. Tá? Agora, no 10, ele já começa na continuação do 9, quer dizer, ele não existiu esse tempo entre um e outro. Na verdade, isso aqui foi uma continuação. Jesus já estava falando sobre o cego, ele tinha acabado de curar o cego, e teve aquela história toda de que o cego foi levado para os fariseus, para os líderes do templo, chamaram os pais dele, aquela coisa toda, e aí Jesus, ele estava meio de longe, ele chegou, conversou com o cego. Isso aqui, tudo que eu estou falando, eu estou relembrando da última aula. Tá? Então, a gente já viu isso em detalhes no capítulo 9, mas só para a gente se posicionar. Então, o 10, ele começa quando Jesus já estava respondendo aos fariseus. O finalzinho do 9 do 35 até o 41, no 40, do 40 a 41, já diz assim, alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso nós também somos cegos? Termina assim o 9. E respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Então, terminou assim a última aula. Na continuação, é ato contínuo, tá? Não tem um tempo entre uma coisa e outra, não passou um dia entre uma coisa e outra, Jesus continua falando. Em verdade vos digo, aqui já estou no 10:1. O que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então aqui Jesus está ensinando sobre pastoreio. Esse é um tema que era bem conhecido dos judeus, porque pastorear ovelhas era uma das atividades comerciais mais comuns da época. Eles viviam muito, tinha muito pouco gado, vaca, boi, essas coisas naquela região, mas ovelha tinha bastante. Então ele está falando uma linguagem que eles entendiam e conheciam. Só que quando ele começa a falar de ovelha, pensa assim, ele tinha acabado de curar o cego,
tinha acabado daquela polêmica, tentavam apedrejar ele, aí ele fugiu. Então estava no meio daquele contexto da cura no sábado. Esse era o contexto. Na cabeça do fariseu, o que estava na cabeça dele ainda era: este homem está blasfemando contra Deus. Aí do nada Jesus começa a falar de ovelha. Eu acho que na cabeça do fariseu eles começaram a olhar para Jesus e falaram: quê? Que você está falando, né? Que ovelha? Que ovelha? Aprisco, né? Não entenderam nada. Mais uma vez, não entenderam nada. Né? O que ele está falando de aprisco, de ovelha? E aí tem uma informação aqui relevante, só como curiosidade, é porque quando ele fala do aprisco, quando ele fala do local onde guardavam as ovelhas, geralmente era uma área ampla em que eles meio que alugavam para guardar muitas ovelhas. E tinha ovelhas de vários rebanhos naquele lugar. Então, por isso que ele diz que quando o pastor entra e chama, as próprias ovelhas vêm. Porque tinha outras ovelhas. E as outras, aí ele diz, né, de modo nenhum seguirão o estranho, mas antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, aqui não está falando que vem todo mundo ou vai todo mundo. Não. As que são dele, vêm para ele. As que não são dele, vai para outro canto, porque fogem do estranho. Para as outras ovelhas, aquela voz é uma voz estranha. Mas ele diz, né, que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E aí, isso também é um tema muito interessante de pregação. A gente consegue elaborar bastante coisa em cima dessa frase, né? Então, por exemplo, a gente consegue elaborar que quando Jesus fala, aquele que conhece, que crê, ouve. Mas quando Jesus fala e quem não crê, acha que o que Jesus está falando é bobagem, não existe, falou besteira. Né? Então, quantas vezes a gente vê por aí, por exemplo, gente brincando com textos bíblicos, brincando com alguma história bíblica, ou brincando com algum evento que aconteceu, né, nos evangelhos, que aconteceu naquela época. Quantas vezes a gente vê gente brincando com o Natal ou com a Páscoa. A Páscoa foi totalmente deturpada hoje em dia. A Páscoa hoje em dia virou coelho e chocolate. Né? Não tem nada a ver. A festa da Páscoa, a data da Páscoa também foi deturpada, a data do Natal foi deturpada. Quer dizer, bagunçaram tudo. Bagunçaram tudo. Por quê? Porque quem não ouve a voz do pastor, ou quem ouve a voz e não conhece, não segue. É simples assim. Quando Jesus chama, quando você ouve a voz e segue, você conhece quem é teu pastor, você sabe que é ele que está falando. Uma outra coisa que a gente pode traduzir aqui, que a gente pode não traduzir, mas que a gente pode elaborar aqui, é em relação à voz do Espírito. Então, muitas vezes a gente está orando, está pedindo, está, sei lá, com alguma solicitação, até algum agradecimento, e vem uma voz na tua cabeça. Né? Como é que eu sei se aquela voz que está na minha cabeça foi eu pensando aquilo ou se foi Deus falando aquilo comigo? Né? Quantas vezes eu já vi gente falando, Deus falou comigo. Eu já ouvi Deus falando comigo. Eu sei como é que é quando isso acontece. E não é normal, não é uma coisa assim de, sei lá, eu não sei descrever. Mas o que eu sei é que quando a gente sabe. A gente sabe que é. Né? Quando é Deus falando com a gente sabe que é Deus falando com a gente. Porque é muito fácil. Não digo que é muito fácil, mas assim, é muito comum que a gente tenha ideias, venha coisas na nossa cabeça, que você quer que aquilo seja verdade, né? Eu morro de vontade de que aquilo seja verdade. Aí você fica com aquela, não, aquilo lá veio na minha cara, ai, não, foi Deus que falou comigo, foi um anjo que falou comigo, foi o Espírito Santo que falou comigo, né? Mas aí vem a frase, né? Quem conhece a voz do pastor sabe. Quando o pastor fala, a gente sabe que é. Tá? Então, não consigo descrever, não consigo dizer é assim, o assado, é grave ou é agudo. Né? Eu conheço gente que já ouviu audivelmente, assim, tipo, que já ouviu mesmo, como se fosse eu falando com vocês. Comigo isso nunca aconteceu, eu nunca ouvi, né, claramente, como eu falo com, sei lá, com meu gatinho, como eu falo com a Ana Paula, eu nunca ouvi assim. Mas lá dentro da cabeça a gente sabe que é, né, o Espírito Santo, que é Deus falando, que é, né, Jesus falando. Não aconteceram muitas vezes, mas as poucas que aconteceram a gente lembra, né? Eu lembro claramente. Porque é diferente, é sobrenatural, uma coisa assim que é fora do comum. Agora, ele fala também, Jesus, ele fala também quando, por exemplo, o pastor está pregando e a pessoa se sente tocada por aquela pregação. Ali também é Deus falando, ali também é o Espírito Santo falando. Quando a pessoa se sente movida por aquela pregação, quando a pessoa se sente impulsionada a agir. Né? Então, por exemplo, quando o pastor chega lá na frente e fala, olha, quem ouviu essa palavra e ainda não entregou sua vida a Jesus e quer vir à frente e entregar a sua vida, venha. E as pessoas levantam e vão. Né?
Aí não é o poder do pastor falando, não é a boca dele falando, é o próprio Deus falando. É Deus falando através da vida daquele pastor. É Deus usando a gente como canal, usando o pastor, usando um amigo, usando outra pessoa como canal de bênção, no sentido de que aquilo que a gente fala tocou aquela pessoa. Mas por quê? Não pelo meu poder, não pelo seu poder, não pelo poder do homem, mas pelo poder do Espírito Santo. Às vezes, e já aconteceu comigo mais de uma vez isso também, da gente falar um negócio que para mim era uma coisa casual, para mim era uma coisa só saiu, assim, da boca. Né? E aí depois, anos depois, a pessoa chega para mim, não, eu lembro uma vez que você falou isso, no dia tal, 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 e que estava naquela situação, e descreve em detalhes, eu fico olhando e falo, gente, mas quando que foi isso, né? Que para mim aquilo foi só uma palavra, mas é Deus usando isso para falar com as pessoas. Então, ele fala diretamente, audivelmente, é uma palavra viva. Então, Deus fala com a gente audivelmente, como ele falou, por exemplo, com Moisés, né? Eu conheço gente que ouviu literalmente a voz de Deus. Deus fala com a gente numa voz interna, através do Espírito Santo. Então, você sabe quando o Espírito está falando dentro de você, né? Aquilo te impulsiona, aquilo te move. E Deus fala com a gente através dos outros, outras pessoas falando. E em todos esses casos, quando é Jesus falando, você sabe que é Jesus falando. Em todos esses casos, quando é ele falando com a gente conhece a voz do pastor. Né? Então, quando a gente ouve essa voz, quando a gente ouve uma palavra, quando a gente ouve essa vamos colocar dessa forma, essa manifestação do Espírito Santo, ela não é necessariamente que abre uma luz no céu e os anjos saem falando, uau! Não é assim. Às vezes é só uma palavra que você fala, às vezes é um versículo que você passou para alguém, pode até ser pelo WhatsApp, você manda um versículo, a pessoa olha para aquilo e aquilo lá brilha nos olhos dela. Né? Então, quando Jesus abre a porta e chama, quem conhece, vai. A ovelha conhece. Aqui no verso 3. Para este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, nota que aqui o verso não diz, depois de fazer sair todas. Ele diz, depois de fazer sair todas, as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque ele reconhece a voz. Tá? Bom, no 6, continuando aqui. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Por quê? Já falei, eles estavam com a cabeça no cego ainda. Eles ainda estavam pensando, ele curou no sábado, ele curou aquele paralítico no sábado, ele está blasfemando contra Deus, porque ele diz que ele é Deus. Né? E aqui Jesus só piora a situação. No 7, Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Percebam que aqui ele não disse eu sou o pastor ainda. Eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, repetiu mais uma vez. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Isso aqui é uma citação quase direta do Salmo 23. Não é o Salmo 23, mas é uma citação bem clara que remete ao Salmo 23. E aí ele continua, a partir do 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse, para mim, é um dos versos favoritos da Bíblia. Esse aqui eu repito, eu tenho escrito no quadrinho, para mim é um dos versos preferidos, porque, assim, a vida do cristão, a gente fala, no mundo tereis aflições, é verdade. A gente tem sofrimento, é verdade, todo mundo sofre, né? Todo mundo tem algum tipo de sofrimento. A gente vai, sei lá, tá doente, tá sem dinheiro, tá... Isso tudo é verdade, mas é verdade também que a vida é uma vida abundante. E é abundante naquilo que importa mais. Não é dinheiro, não é saúde, não é bens físicos. O que importa mais é o espiritual. É você estar em paz. É você estar em paz consigo mesmo, você estar em paz com os outros, você ter esse amor e você dedicar esse amor. E isso não importa a situação em que você estiver. Se você tiver isso, você tem tudo. Você pode estar rico, você pode estar pobre, você pode estar saudável, você pode estar doente, você pode estar do jeito que for, você pode estar na chuva, você pode estar no sol, você pode estar no Caribe ou em Carapicuíba. Não importa. Se você tem isso, você tem tudo. Né? Então, a vida em abundância
não é uma vida material. Eu vim para que tenha vida e aí tenho em abundância, é uma vida, digamos, emocional, uma vida espiritual. E ele continua dizendo a partir do 11, eu sou o bom pastor. Aí ele já se coloca como o pastor e não mais como a porta. Então ele é a porta que leva para a vida. Ele é a porta que leva para a pastagem. Mas ele também é o pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, tá aí uma dica. Hashtag fica a dica, ele já deu mais um alerta aqui de que ele vai dar a vida dele pelas ovelhas. E aqui o povo deixou passar, também não percebeu direito qual que era o que ele estava falando. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. E aí fica um alerta muito claro. Eu não quero entrar muito no mérito dessa questão, tá? Mas como está aqui no verso, eu vou falar, a gente tem que tomar muito cuidado para reconhecer a voz do pastor, para reconhecer a voz do nosso pastor, porque tem muito mercenário por aí, né? Tem muito ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Então a gente tem que ver a voz do pastor. E o pastor não é o pastor Ricardo, é também. O pastor Ricardo, ele é uma bênção para a gente. Mas não é desse pastor que a gente está falando, está falando do pastor que é o próprio Cristo. Este é o pastor da igreja. Né? O que a gente faz aqui na Terra é levar essa mensagem, levar essa palavra. Mas quem é o pastor? Quem é o bom pastor? É Jesus. Ele é o bom pastor. Né? E o que a gente faz é reproduzir essa mensagem, e reproduzir, ensinar e tentar fazer com que as pessoas entendam quem é o pastor, quem são as ovelhas e como é que isso funciona. E aqui ele está bem claro, não deixa dúvida. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E a gente tem que tomar cuidado com os mercenários. Mas aí, de novo, remete para aquele texto lá no começo. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então a gente tem que prestar atenção para ouvir se aquela voz é do meu pastor. E isso que eu estou falando pode ser em qualquer país, pode ser em qualquer igreja, pode ser em qualquer lugar. Se é Jesus falando, eu vou reconhecer. Se eu não reconhecer naquela pregação, naquela palavra, naquele estudo, se eu não reconhecer Jesus falando, é o mercenário, é o ladrão. Veio para matar, roubar e destruir. Então eu tenho que ver na pregação, eu tenho que ouvir na pregação se é Jesus que está falando aquilo lá. Eu tenho que ouvir na pregação se aquilo lá está vindo de Deus. Se aquilo que está sendo pregado é o que está na Bíblia. Porque se o que está sendo pregado não está na Bíblia, vai embora. Vai embora. Esse é o mercenário. Tá? E a gente tem que fugir desse cara. Tem que sair de perto. Bom, então, continuando aqui, eu estava no 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Deixa eu projetar. Eu estou só falando, mas não projetei. Não posso projetar, porque eu não entrei como host. Tá bom, então vamos aqui no 14. Acompanhe pela Bíblia, tá? Lembra que é um estudo bíblico, então tragam as Bíblias e leiam a Bíblia. Se o que eu estou falando for besteira e não estiver na Bíblia, para de ouvir o que eu estou falando. Essa regra vale para mim também. Tem que estar na Bíblia. Essa é a nossa régua, essa é a nossa medida principal. É o que está na Bíblia. Então, no 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. E aqui é o que deu o problema entre os fariseus. A hora que ele falou que o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, aí os fariseus gritaram. Aí falou, opa, peraí, blasfêmia. Como é que ele fala que ele conhece o Pai? Como é que ele fala que o Pai conhece a ele? Ele está blasfemando contra Deus. E ele disse de novo, ele repete, eu dou minha vida pelas ovelhas. Segunda vez que ele fala isso no texto. Ainda tenho, e aí, olha só, antes de passar para o próximo pedaço, deixa eu falar um pouco mais sobre isso aqui. Eu sou um pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Lembra que um pouco antes, acho que fazem o quê? Umas 2, 3 aulas, capítulo, me fugiu agora o capítulo, mas é logo no começo de João, acho que é o capítulo 4 ou 5, em que Jesus está falando que ele foi enviado por Deus para buscar. Ele não fala eu vim buscar toda a humanidade, ele fala eu vim buscar aqueles que o Pai me enviou. Então o Pai enviou para Jesus e Jesus veio buscar aqueles a quem o Pai enviou. Tá? Aqui ele está fazendo de novo uma referência a isso. Tanto aqui no começo do capítulo, quando ele fala que ele chama as ovelhas e as que são dele,
e as suas próprias ovelhas reconhecem a voz e seguem, como quando ele fala que de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele. Isso vale tanto para Jesus falando, como vale para outras pessoas falando. Então, se tem alguém que é o mercenário, que é o ladrão, que está falando, aqueles que conhecem o bom pastor vão fugir do ladrão, vão fugir do mercenário. A mesma coisa quanto a Jesus. Quando é Jesus falando, Como as seu ovelhas... smartphone está no modo avião, não é possível ajudar você no momento. O Google resolveu me ajudar aqui de alguma forma. Tira o Google daqui, por favor. Eu falei alguma coisa que acordou a Googlete. Bom, vamos voltar aqui. Então, eu estava falando, né, que assim como Jesus, quando ele fala, as ovelhas reconhecem, mas as que não são ovelhas fogem. As que não são as ovelhas de Jesus fogem, não vão ouvir aquela palavra. E isso vale para uma pregação, isso vale para uma aula, isso vale para qualquer um que esteja pregando a palavra de Cristo. Aqueles que são as ovelhas vão ouvir aquela voz e reconhecer o pastor, saindo da boca de quem for. Saindo da boca do Everton, do pastor Ricardo, do pastor Ricardinho, enfim, de quem quiser, quem estiver falando. Se é o pastor falando, se é o bom pastor falando, se é Jesus falando, as ovelhas vão reconhecer. Então, eu estava no 14, né? Cadê? E o mercenário foge porque é mercenário. Então tem outras ovelhas. Aqui. Então, no 16. Aí ele muda um pouquinho, está ainda dentro do mesmo tema, mas aqui ele amplia um pouco mais. Perceba. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. E a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão minha voz. Ao que ele está se referindo aqui? Quem são essas outras ovelhas não deste aprisco? Eles que ainda não estão salvos. Né? Os que ainda não estão salvos. Mas lembrando que aqui ele estava dentro de Jerusalém falando para judeus e fariseus. Então, quando ele fala da ovelha e do aprisco, na cabeça do judeu e do fariseu, é o judeu. Quando ele fala que as ovelhas que vão ouvir minha voz, os discípulos que vão me seguir, né, falando em outra linguagem, ele está ainda os judeus pensando que era entre eles, que era dentro de casa. Mas aqui Jesus já está dando mais uma indicação que ele veio não só para os judeus, ele veio para o mundo. Ele tem ainda outras ovelhas, mas não deste aprisco. Ele está se referindo aqui a todo o resto da humanidade. Outras ovelhas que não são entre os judeus. Então ele veio buscar entre os judeus, obviamente, mas ele ainda tem outras também. E a mim me convém conduzi-las, porque elas ouvirão a minha voz. Então aqui ele está falando das ovelhas que estão no mundo. Está falando da gente, está falando de nós. Né? De quem não é judeu, quem não é descendente de Abraão. Jesus está fazendo uma referência direta aí de que a mensagem dele não é apenas para o judeu. A mensagem dele é para todos. Ele já tinha falado isso no capítulo 8, no capítulo 9 ele tinha falado uma menção também sobre isso. Né? E todas as vezes que tiver isso, eu vou ressaltar bastante esse texto para a gente poder pra deixar bem claro. Então, olha só, ele continua. Então, haverá um rebanho e um pastor. Tem versões que diz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Né? Que eu acho que fica um pouco mais enfático, dá um pouco mais de ênfase, mas o ponto aí é que tanto haverá ovelhas, tanto dos judeus como dos não-judeus. Né? Na cabeça deles eram os... como é que chama? Gentios, né? Gentios, isso, obrigado. E aí você vai pegar as ovelhas dos judeus, as dos gentios, e então haverá um só rebanho. Tá? Então aqui Jesus já está dando uma indicação de que a palavra dele não era apenas para os judeus, era para todos. E aí ele dá uma explicação. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Então ele dá a vida e ele reassume a vida. Ele primeiro entrega, depois ele recebe de volta. Então aqui de novo ele está falando sobre a ressurreição. Ele já falou 2 vezes que ele dá a vida pelas ovelhas. Ele falou ali no 11, dá a vida pelas ovelhas. Ele falou de novo no 15, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E aqui ele está falando mais uma vez, porque eu dou a minha vida para reassumir.
Lembrando que eu já falei sobre isso em outras aulas, quando um texto repete muito um conceito, uma palavra, uma frase, é porque essa geralmente é a palavra principal, a frase principal que resume aquele texto. Então, nesse caso, a gente pode ver 3 repetições aí, além da questão do pastor e das ovelhas, a gente pode ver 3 repetições de que ele dá a vida pelas ovelhas. E nesse caso, ele fala que ele vai dar a vida, mas ele vai recebê-la de volta. E ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Estou lendo no 18. Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi do meu Pai. Então, aqui, ele de novo está falando que ele tem um relacionamento íntimo com o Deus Pai. Tá? Ele conhece ao Pai, o Pai conhece a ele, o Pai deu a ele esse mandamento, deu a ele esse mandato, que de certa forma é também um direito. Quando ele fala que ele pode dar a vida e receber de volta, isso foi dado ao Pai, foi dado para ele pelo Pai. Este mandato recebi do meu Pai. Então, aqui de novo, ele está falando sobre a morte e a ressurreição, que ele passaria pelas ovelhas. Tá? Então, aqui, esse texto, de 10:1 até o 10:18, ele está explicando basicamente, como é que eu posso dizer? Parabolicamente, ele fez uma parábola falando sobre o plano de Deus. O plano de Deus para a humanidade está resumindo nesse trecho aqui. Você tem as ovelhas estão perdidas, mas elas conhecem a voz do pastor. Quando o pastor vai lá e resgata as ovelhas, ou chama pelo nome, as ovelhas vão ouvir, vão seguir, por elas ele vai morrer e vai ressuscitar. E ele ressuscitando, ele é a porta, ele se torna a porta, ou ele é a porta pela qual as ovelhas vão sair e vão entrar. E a hora que ela entrar, elas vão poder desfrutar do pasto e, com isso, ter vida em abundância. Tá? Então, resumindo isso tudo, é basicamente o plano de Deus para a humanidade. É o motivo da vinda de Cristo, é o motivo da vinda de Jesus. Ele veio para resgatar as ovelhas e ele faz isso morrendo por elas e depois ressuscitando. Tá? Nesse texto, ele diz isso tudo, sem dizer. Ele diz isso através de uma parábola. Então, ele fala sem dizer, e aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam. Na continuação, verso 19, por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam, esse modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos dos cegos? E aí, Jesus ele vem explicando de novo a relação dele com Deus e a relação dele com demônios, vamos colocar dessa forma. Ele está tentando o tempo inteiro explicar para as pessoas, gente, vê as obras que eu faço. Vê se pelas obras que eu estou fazendo, eu pareço estar com demônio. Vê se eu não venho de Deus. Ele já tinha falado sobre isso no capítulo 8, no capítulo 7 ao capítulo 8. Ele falou sobre as obras. A gente já estudou sobre isso, que são 3 as manifestações que justificam Jesus como sendo o Cristo, que é as profecias, quando ele fala Moisés, ele está falando das profecias a respeito dele, a respeito do Cristo. Ele fala de João Batista, que também testemunhou a respeito do Cristo, e ele fala das obras, dizendo que as obras são o maior testemunho dele. Então, o maior testemunho de que ele veio mesmo da parte do Pai são as obras que ele faz. E aqui ele repete, no 25 ele fala, respondeu-lhe Jesus, já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam ao meu respeito. Ele já tinha falado isso. Mas vocês não acreditaram, porque vocês não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. E o Pai, eu e o Pai somos um. Aí, de novo, os judeus pegaram em pedras. Porque a hora que ele falou que ele e o Pai somos um, blasfêmia. Um pouquinho antes eu acabei pulando, mas eles estavam perguntando para Jesus. Isso aqui foi a resposta que Jesus deu para quando perguntaram. Mas você é o Cristo ou não? Fala claramente, você é ou não é o Cristo? Essa foi a resposta que ele deu. Eu e o Pai somos um. Quer dizer, eles perguntaram se era o Cristo. Na hora que ele fala que é o Cristo, pegam pedra para jogar nele. Não faz sentido.
tem lógica isso, né? E aí, você é o Cristo? Sou. Ah, blasfêmia, pedra. Não faz nenhum sentido, mas é assim que eles agiram. E disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Né? Tipo, o que eu fiz para você me apedrejar? Vocês viram as obras que eu estou fazendo? Qual delas? Qual das obras que eu fiz é motivo para vocês me apedrejarem? E eles dizem: não é por obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. E replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Esse texto aqui, a gente encontra em Salmo... Cadê? Vai, meu filho. 82:6. 82:6, exatamente. Salmo 82:6, ele diz assim: e disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Então, Jesus está fazendo uma menção direta a Salmos. Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Perceba a expressão na vossa lei. O que Jesus quer dizer com isso? Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? O que Jesus quer dizer com isso? O que vocês acham que Jesus quis dizer com a vossa lei? Como é que a gente interpreta esse... Não é a lei de Deus, né? É a lei deles. Os fariseus. É uma forma de pensar. Bom, não... Então qual é a Não, eu forma? acho que está correto, está correto. Não estou criticando, não. Mas é que assim, tem um outro jeito da gente ver isso, que é parecido com esse, mas que é o seguinte: Jesus ele não estava sendo exatamente irônico, mas o que ele estava querendo dizer é assim: vocês são mestres da lei, vocês conhecem a lei, vocês são donos da lei. E não está escrito na vossa lei, quer dizer, essa lei que vocês conhecem, que vocês estudaram, não está escrito lá, sois deuses? Então, eu acho que foi mais nesse sentido, de a vossa lei, não tanto a lei do homem, mas assim, eles sendo conhecedores da lei, Jesus está jogando na cara deles, tipo, não está aí, não está escrito aí na tua lei? Você não leu isso aí? Né? Por que eu estou enfatizando esse trecho? Porque a lei é a lei de Deus, não é dos homens. Né? Essa lei é a lei que Deus enviou através dos profetas, através de Moisés, nesse caso, através de Davi, né? Através de um salmo. Então, é uma lei, é um trecho da Escritura que os fariseus conhecem muito bem. E Jesus explica, no 35, se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei sou filho de Deus? Vocês entenderam a lógica de Jesus? Se Davi, que era Davi, chamou de deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, então, para mim, vocês falam que eu blasfemo? Né? Quer dizer, se na lei está dizendo sois deuses, então não estou blasfemando. Porque eu declarei sou filho de Deus. Ele não falou que ele é Deus. Ele falou que ele é filho de Deus. E Davi disse, vocês são deuses. Se não faço as obras do meu pai, então não acredita em mim. Mas se eu faço e não me acredita, então acredite nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então, assim, é uma lógica muito clara, muito óbvia, muito evidente, não tem muita dúvida aí. Né? A lógica é muito evidente. Fala, gente, você não precisa nem acreditar em mim, não acredita nem no que eu falo, mas vê o que eu estou fazendo, vê minha obra. Né? Se você não quer acreditar em mim, tudo bem, mas veja o que eu estou fazendo, veja minhas obras. E aí você vai ver se é de Deus ou não. O outro lá, um pouquinho mais para cima, um dos deuses falou, mas peraí, demônio não cura cego. É meio óbvio, né? Demônio não cura cego. Isso não é jeito de falar de um demônio. O demônio não fala desse jeito. O demônio não cura cego. O demônio não cura o coxo, não cura o paralítico, não ressuscita ninguém. O demônio não faz essas coisas. É o que Jesus está falando. Ele falou, tudo bem, você não quer acreditar em mim, não acredita em mim. Mas ele fala aqui, ó, se não faço as obras do meu pai, não acredita em mim. Mas se eu faço e não acredita, então acredita nas obras. Você não precisa nem acreditar em mim, acredita nas obras.
E aí, você acreditando nas obras, você vai entender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. E nesse ponto, a hora que ele falou de novo, eu estou no Pai, esse povo, cabeça dura, procuravam outra vez prendê-lo. Mas ele se livrou de suas mãos. E novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio. E ali permaneceu. Só tem um detalhe que aqui o texto fala meio casualmente, né? Se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava. Eu fui dar uma olhada no mapa, a gente está falando aqui de mais de 20 quilômetros, tá? Não é um negócio assim que ele saiu do templo, desceu o Ribeirão e estava ali o Rio Jordão. Não, ele está falando uma distância ali. Jesus percorreu uma distância. Aí sim, por aqui a gente consegue ver que ele caminhou um tanto, até chegar no local onde João batizava. E ali permaneceu. Iam muitos ter com ele e diziam, realmente, João não fez nenhum sinal. Porém, tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. Tá? Então, a multidão dos discípulos só aumentava. Então, aqui, de novo, ele ao mesmo tempo que ele é uma disputa com os fariseus, Jesus está justificando a própria, não digo a própria divindade, mas Jesus está justificando a missão dele aqui na Terra. Quando ele faz essa disputa com os fariseus, ele traz para a gente também elementos que são eternos, que são espirituais e que são muito mais amplos do que a disputa ali em questão. Ali a disputa começou no cego. Ó, lembrando, começou ali no cego. A hora que ele salvou, que ele curou o cego, que era sábado, começou a briga, já queriam apedrejar, e Jesus está meio que se explicando. Só que ao mesmo tempo que ele está se explicando, ele está trazendo para a gente verdades eternas. Ele está trazendo para a gente verdades e está trazendo alguns conceitos, como é que eu posso dizer? Que eles são parte até do que ele está falando. Quer dizer, ele está falando, né, que quem conhece a voz do pastor e ouve a voz do pastor, o segue. E no próprio ato dele falar isso, aqueles que seguiam a Jesus entendiam o que ele estava falando. E os que não seguiam a Jesus não entendiam. Então, a própria parábola, ela mesma, ela trata de si mesma. Percebe que é uma recorrência? A parábola fala de si mesma. Quando Jesus diz que aqueles que ouvem a minha palavra e conhecem o pastor, o seguem, são as pessoas que ouviram essa parábola, compreenderam e falaram, esse cara é o Cristo. Esse homem é o Cristo. Aqueles que ouviram essa parábola e não entenderam nada, são as ovelhas que não conhecem o pastor e fogem dele. E mais, tentaram apedrejar o pastor. Né? Tentaram apedrejar o pastor, achando que ele era um ladrão, achando que ele era um mercenário, porque ouviram a voz e não conheceram. Então, o que a gente tem que tomar cuidado, e essa é a nossa uma das lições de hoje, é que a gente tem que aprender a reconhecer, né, a voz do pastor. A gente ouvir a voz de Jesus, e uma boa indicação disso, eu acho que uma das principais indicações disso é a própria Bíblia. Quando você ouve uma pregação, quando você está ouvindo alguma coisa no rádio, na TV, no YouTube, hoje em dia tem milhões de pessoas, literalmente milhões de pessoas, botando coisa no YouTube, botando conteúdo no YouTube. E aí você fica na dúvida, fala, não, peraí, esse cara é de qual, sei lá, vertente do cristianismo? Esse cara é, não, esse aqui é mais pro lado do Testemunho de Jeová, não, esse aqui é Mormon, esse aqui... Outro dia eu estava vendo um vídeo do YouTube, que não era nem de pregação, era um vídeo aleatório, não lembro nem o que era, era uma bobagem qualquer. Mas assim que eu cliquei no YouTube para ver o vídeo, o que apareceu para mim foi uma propaganda Mormon, claramente, declarada. Falei, não, a igreja de Mormon é isso, a igreja de Mormon é aquilo. Então, assim, apareceu para mim uma propaganda da igreja de Mormon. Então, assim, a gente encontra hoje tudo. O que você quiser, você encontra na internet. Então, é importante, nesse mundo maluco que a gente vive hoje em dia, é fundamental, é vital que a gente conheça a voz do bom pastor. É fundamental que eu saiba discernir o que é uma pregação cristã legítima, vamos dizer assim, uma pregação bíblica, de uma pregação que tem alguma coisa, digamos, torta, né? Note, isso não é uma crítica à igreja de Mormon. O que eu estou querendo dizer assim, é que a gente tem que conhecer o bom pastor. A gente tem que conhecer a palavra de Jesus e é essa palavra que a gente deve crer.
Não é a palavra do Renato, não é a palavra do Ricardo, não é a palavra de ninguém, é a palavra de Jesus. Esse é o nosso foco, essa é a nossa régua, essa é a nossa medida. O que está na Bíblia, o que Jesus está dizendo, é isso que a gente deve seguir. Este é a mensagem do bom pastor. Então, qualquer mensagem que você ouvir, até um bom dia, às vezes vê uma frase, um versículo, você dá uma olhada e bate com a Bíblia. Bateu? Bateu. Legal. É de Deus. Tem alguma coisa meio torta? Mas falou, opa, peraí. Então, é importante a gente saber reconhecer quando o bom pastor está falando. E é isso que a gente deve seguir. Amém? Alguém gostaria de fazer alguma consideração final? Perguntas, dúvidas, críticas, comentários? A palavra diz que muita gente, que mesmo conhecendo, vai se enganar. A Paula lembrou de uma coisa boa aqui, não sei se vocês ouviram. Mesmo conhecendo. A Paula está comentando assim, que a palavra diz também que muita gente, no final dos tempos, mesmo conhecendo, vai se enganar. Né? Que eles vão tentar enganar, inclusive, os que são seguidores. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Não digo que nós estejamos no final, mas eu não acho que está muito longe, não. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve, porque às vezes é um detalhezinho. Eu já até falei sobre isso numa outra aula, mas às vezes é uma distorçãozinha, que é uma sementinha do mal colocada no meio de uma palavra que parece boa. Então, a gente tem que saber discernir, tem que saber ouvir a voz e ver se essa voz vem do bom pastor. Eu ouvi alguém tirando do mundo agora há pouco. Vocês iam comentar alguma coisa? Eu não sei quem que era. Não? Então, tá bom. Então, vamos encerrar a aula de hoje com uma oração. E a dica e a sugestão é para que vocês conheçam a palavra de Deus, conheçam as Escrituras. A gente tem estudado aqui semanalmente, na igreja, todo domingo, toda quinta-feira. Na terça-feira à tarde a gente estuda, na quarta-feira à noite a gente estuda. Então, isso tudo não é só eventos da igreja, não é só porque é legal, né, ter um evento. Eu quero ter 1000 seguidores. Não é isso. O que a gente está fazendo aqui é trazendo a palavra para que a gente aprenda a palavra, né? Quando eu próprio estou preparando uma aula, eu estou aprendendo também. Então, é interessante que a gente aprenda, que a gente conheça a palavra, porque é apenas conhecendo as Escrituras é que eu vou poder reconhecer a voz do bom pastor. Apenas conhecendo as Escrituras é que eu consigo fugir do pecado, né? A palavra diz que você peca porque não conhece as Escrituras. Então, conheça as Escrituras para não pecar. E para quando o bom pastor chamar, você saber que é ele que está falando. Bem, eu gostaria de pedir para alguém fazer uma oração para a gente encerrar. Mas fala para mim, quem que vai orar? Dá um finalzinho aí. Quem pode orar hoje para a gente? Não sejam tímidos. Pinelli, você pode orar, Pinelli? Eu sou muito lento, não conheço bem a palavra, mas vou tentar. Pinelli, você não conhece a palavra. Vai querer enganar a gente aqui agora. Obrigado. Obrigado, meu Deus, meu Pai, por essa oportunidade. Fico orgulhoso de participar das ovelhas da nossa igreja. Lamento não me estender mais, eu sou limitado ainda nessa área, mas vou melhorar, se Deus quiser. Amém. Amém. Ô, Pinelli, a oração boa é a que vem do coração. Não precisa falar difícil, não precisa falar, venho por meio desta, conhecer-te, ó Senhor. Não, Deus obrigado, amém. É uma boa oração. Eu sinto já no coração, mas eu não sei botar para fora. Isso é a prática que vai me levar a isso. Sabe sim, Pinelli. Você coloca a palavra para fora da forma como você serve na igreja. Isso é testemunho vivo. Entendeu? Amém. Não é só conhecer a palavra. A forma como você serve, isso quietinho, sem falar nada, impacta a vida de muita gente. Vocês não têm noção. O Jailton, quando a gente chegou na igreja, você, todos os diáconos, isso é uma coisa que me impactou muito na igreja. A Magali, a mulherada da igreja toda unida, é uma coisa, é lindo de ver, gente, é lindo, e vocês às vezes não podem achar que a gente não vê, a gente que estava chegando agora, infelizmente, foi tão pouco tempo, né? Não deu tempo de... Não, mas a gente vai continuar. Mas, enfim, impacta a vida da gente, vocês abençoam a gente através do serviço, então não é só conhecer não, é praticar, e vocês praticam, entendeu? E a gente vê
E não é só eu, não. Muitas pessoas que eu já convidei para ir lá na IEP, a Leila, amigas, assim, que foram só uma, gente que acabou ficando, a Joelma. Olha, gente, eu vou falar, a IEP é uma igreja, é muito amor. E o amor transborda, entendeu? A gente sente esse amor, né? É que a gente estava numa fase tão conturbada, né? Não deu tempo de se envolver direito com as coisas. Não deu. Mas, enfim, eu não posso deixar de falar, porque eu nunca vi uma igreja tão rica em amor quanto a IEP, de verdade. Você não quer botar a cara? Aqui Não, também não você quero tá botar a falando cara, que não. Tô muito zoadinha. Não quero botar a cara, tô muito zoadinha. Mas é isso, gente. Eu só tô falando porque não é só conhecer, não. É praticar também. Amém. Obrigado, Paula. De nada. Tá bom, pessoal. Deus abençoe a todos. Deus guarde e Amém. proteja. Obrigado. Amanhã nós temos a reunião de oração com a palavra. Na quinta, como é que chama? O culto. Domingo, o culto. Terça-feira à tarde também. Não percam cenas dos próximos capítulos. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Paz, Desculpe, Boa hein? noite. Deus abençoe. Paz. Paz a todos. Boa noite. Boa noite. Semana. Paz.